E aí, rapaziada, todos bem? Vou conversar um pouco com vocês hoje sobre algo que tem martelado muito na minha cabeça, sobre mastermind. Não é aquele mastermind que a gente via muito tempo atrás, não, de pessoas vendendo grupos por um valor para você ficar contando história ou tendo um ciclo de pessoas do digital do seu lado, não. O mastermind real, de onde ele veio, da origem dele. Marcio Óculos ganhando aqui o Wi-Fi em um jantar esse final de semana. O que é o Mastermind? De onde que ele surgiu? O Mastermind, na origem da palavra dele, é basicamente você ter uma união de mentes mestras que tem o mesmo propósito definido e se ajudam na busca de um objetivo. Então, como que ele começou? Lá atrás, o Napoleon Hill, ele estudou as 5.000 pessoas mais ricas e bem-sucedidas do século passado. Para quem não sabe, Napoleon Hill é o terceiro escritor que mais vende no mundo há mais de 100 anos. Ele só perde para a Bíblia e para o Corão. Então é o maior livro de autoajuda, de prosperidade, educação financeira, autoajuda que existe. Depois da Bíblia e do Corão, que também tem muito disso. Então ele estudou que as 5.000 pessoas mais ricas do século passado, elas tinham 17 princípios em comum, 17 leis do triunfo. E uma delas, uma das mais importantes, é o Mastermind, a aliança de mentes mestras. Ninguém consegue chegar longe sozinho. E é o que a Bíblia ensina naquele princípio que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Então Deus se faz presente onde tem 2 pessoas ali com o mesmo propósito definido, com a mesma intenção, buscando juntos a Deus ou buscando juntos a um objetivo. Então é o que ele quer dizer no Mastermind. Quando você se conecta com uma pessoa do bem, que tem o mesmo propósito, objetivo definido que você, o Mastermind explica que é criada uma terceira mente espiritual, conectada à inteligência infinita. Então, as 2 mentes juntas chegam às respostas que sozinhas não conseguiriam. Então, por exemplo, o Henry Ford, quando foi criar o motor V12, ele juntou diversos cientistas para pensarem juntos, para fazer um mastermind. Não um cientista, mas muitos. Thomas Edison, na invenção da lâmpada, ele não conseguia sozinho. Ele precisou de Barnes, ele precisou de Emerson. Então, ninguém consegue grandes coisas sozinho. Ao final do livro tá escrito, no final eu vou deixar qual que é esse livro. No final do livro tá escrito todas as pessoas que tiveram a vida mudada por confirmarem que de fato usaram os 17 princípios para transformar a sua vida. Lá tá o CEO, o criador da Coca-Cola, do Starbucks. O Bruce Lee diz que ele aprendeu a lutar quando entendeu esses princípios e destravou a fé dele. Inclusive um dos princípios que ele usou foram os treinadores dele, foi os monges lá do monastério que ele foi treinar. Então, resumo sobre o Mastermind, onde eu quero chegar com tudo isso. Não dá pra chegar longe sozinho, não dá pra fazer muita riqueza sozinho. Vou falar pra vocês o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu tenho que cuidar da Gene Company, minha primeira agência. Eu tenho que cuidar da Lince Performance, que é a agência que eu assumi, que eu entrei como diretor. Já mais do que duplicou de tamanho desde que eu entrei lá. Eu preciso cuidar da minha loja de roupa que eu montei, da minha marca própria de roupa. Eu tô fazendo uma importação muito grande para um produto que eu tô já estudando e montando a marca dele há 2 anos e agora vai chegar a importação. Eu tô correndo com tudo isso. O meu infoproduto eu tô desenvolvendo um aplicativo próprio. Então assim, eu falei de algumas coisas que já funcionam, fora o tanto de coisa que tem na cabeça. E não dá pra gente abraçar o mundo, senão as coisas dão errado. Então tem que ser uma coisa de cada vez. Se a coisa deu certo, vai pra próxima. Deu certo, vai pra próxima. E onde eu quero chegar? Sozinho eu não consigo tocar tudo. Então a primeira agência, a Gene Company, eu tenho pessoas de muita confiança. Pra ela estar rodando bem e pra eu saber que eu posso olhar pra outro lado, tem que ter pessoas de confiança, pessoas boas, pessoas competentes. O Mastermind vai te complementar financeiramente e espiritualmente. Financeiramente, no quesito do quê? Essa pessoa vai te ajudar com planos,
decisões que vão impactar o teu financeiro. Essa pessoa vai se comprometer contigo, então um vai dar força pro outro. O dia que um estiver fraco, vai levantar o outro, vai falar, meu, eu tô contigo, continua. E no outro dia, você que vai estar fraco, ele vai te ajudar. Outro dia vai ser ele fraco, você vai ajudar ele. Então, sem o Mastermind não dá, não tem como fazer. Depois da Gene Company, na Lince Performance, eu tenho um time grande. Na Lince tem cabeças pensando, tem sócio. Então, o Mastermind tá ali. Eu tenho um sócio na Lince que ele é muito mais velho do que eu, que ele viveu muito mais do que eu. Ele tem muito mais experiência do que eu. Ele pode não ter mais experiência no que eu faço, onde eu sou expert. Nisso eu posso opinar, eu posso tomar decisão, falar, não, isso aqui eu sei que é melhor porque eu já fiz há mais tempo. Agora tem um monte de outro assunto que ele sabe muito mais do que eu. Então, eu vejo que o meu crescimento é muito mais rápido com alguém que tem mais vivência do que eu em diversos outros assuntos. Porque o meu copo nunca esteve e nunca estará cheio. Eu estou sempre disposto a aprender. Então, se eu tenho alguém que sabe mais do que eu em certo assunto, eu tenho que abaixar a cabeça e ouvir. Assim como, se eu sei, eu quero que qualquer pessoa, seja mais velha, mais nova, cliente, funcionário, sócio, parente, ela vai me ouvir porque eu sei do que eu estou falando, eu sou autoridade naquilo. E assim como qualquer coisa que eu não sou autoridade, eu quero ouvir. E eu vou ouvir, eu tenho humildade total para ouvir. E assim, sozinho, por exemplo, um sócio, ele vai crescer nos negócios dele, com as pessoas dele, e eu nos meus. Só que juntos a gente tem muito mais potencial de crescer. E onde eu quero chegar? Com um sócio na Lince, as coisas fluem com mais leveza. Às vezes uma decisão que eu tô empacado, que eu tô muito indeciso, eu só chego e pergunto, me dá sua opinião, o que você faria? Pum, a resposta é ali. Eu quero saber o porquê ele chegou nessa conclusão, eu não quero ficar debatendo. É simples, eu escuto alguém que já viveu de outra forma, da maneira dele, com outras vivências, e tudo desenrola mais rápido. Assim como na Gene Company, que eu tenho os colaboradores, que eu tenho inclusive parceiros dentro do negócio que eu vejo como sócio, que ganham junto comigo. Então tem coisas que eu fico batendo cabeça e falo assim, ó, me ajuda aqui, o que você faria? Pum, faria aqui, beleza, tá resolvido. Você é mastermind, você ficaria dias ali pensando, o cara resolve ali numa conversa comigo. A marca de roupa, então lendo sobre o Mastermind, que eu já li nos 5, 6 livros diferentes do Napoleon Hill, fui pegar mais um agora para ler, sempre mexe comigo, voltei a fazer o treinamento presencial, então voltei a treinar agora presencialmente o treinamento da Napoleon Hill Foundation, da fundação aqui no Brasil, sobre toda a parte operacional, tática, estratégica da empresa, sobre liderança, sobre planejamento organizado, meta gerenciamento de pessoas, de projetos. Então tá mexendo muito comigo. E toda vez que eu leio os livros novamente do Napoleon Hill, todas as vezes que eu faço treinamentos presenciais, é o 5º que eu tô fazendo, minha vida sempre muda e dá um salto gigantesco de tudo que acontece. Então peguei todos os meus projetos, coloquei pessoas-chave para tomar decisões junto comigo e para ser como braço e para me ajudar a evoluir ali. Então a loja de roupas trouxe uma pessoa de confiança agora, tudo começou a andar. E no meu e-commerce também trouxe uma pessoa para me ajudar. Então as coisas estão fluindo cada vez mais. Estou indo para academia, vou parar para tomar um café. Já continuo aqui. Voltei. Cara, tomei só um cafezinho ali. E puro mesmo. Não tô comendo de manhã. Comecei a estudar o ciclo circadiano, muito mais sobre nutrição também, e é muito louco o quanto a gente se sente cansado quando a gente come muito de manhã. E aí eu comecei a ver as pessoas que eu me inspiro, principalmente no exterior, né? Fora aí do Brasil, pessoas que trabalham também no digital e são muito grandes referências, tem um corpo muito legal. A galera falando que não come de manhã, que é jejum. E espiritualmente também, quanto o jejum te dá clareza mental, tipo, eu não tinha essa visão, eu falava, pô, tá louco, vou ficar sem comer de manhã. Mas o fato de não comer de manhã, de não se encher de carboidrato, nossa mente fica muito mais leve, a gente fica muito mais calmo, muito mais tranquilo, tem muito mais ideia, pensa muito melhor, não precisa se entupir de cafeína. Então tem gente que toma remédio pra dormir, remédio pra acordar, tá precisando de um estímulo só pra funcionar, sendo que só você se alimentar direito as coisas já funcionam. Então eu vou ali treinar em jejum, quando eu faço isso eu tenho muito mais ideias, hoje é feriado,
então a rua tá vazia. Tenho reuniões marcadas para quando voltar, então pra mim não tem feriado. Trabalho todo dia mesmo. E eu sei que é o ano da colheita, ou o ano da plantação. Quero plantar cada vez mais e mais e mais para futuramente pensar em ter um pouco mais de lazer. Diferente de quem faz concurso público, de quem é CLT e está subindo de cargo, a cada ano que passa você trabalha um pouquinho mais. Quando você tem empresa, você já começa se estrepando de trabalhar o máximo possível, dormindo, descansando o mínimo possível, para com o passar do tempo, lá na frente, tudo estruturado, grandes times, você começar a tirar um pouco de lazer. Que é um negócio que eu ainda não penso em fazer nem tão cedo. Desde que eu comecei, nunca tirei férias, não pretendo tirar. Não tem como, cara. Se você quer crescer, tem que pagar o preço. Tem que estar disposto. E agora? Que eu não lembro agora pra onde que é pra ir. Deixa eu ver. Deixa eu mudar o caminho aqui, fui pro meio do nada. Tá, fechou. Então eu vou comer muito bem quando eu voltar. E outra coisa importante, lembrar de pesar a comida, porque passar com o médico, com o nutricionista, porque faz muita diferença no dia a dia. O quão produtivo eu sou hoje, perto do que eu era. Ah, Thomas, já sou muito produtivo, já trabalho muito bem, não tenho sono, não me entupo de café, só que eu não peso comida, eu não faço dieta. Cara, se você fizer dieta, pesar comida, você ainda vai ter uma performance bem maior. Proteína, por exemplo, a gente come pouco. Proteína te ajuda em diversas coisas, tanto na reconstrução muscular quanto psicologicamente. Se comer só carboidratos, você fica cansado, você não produz o que você poderia produzir. Então, vê com o médico certinho. Às vezes tá treinando ali bem, mas não come o que o seu corpo precisa, e ninguém é igual. Você não produz tanto quanto você poderia produzir. Mas vamos voltar aqui para a parte do Mastermind. Então, nessa pesquisa que foi feita com essas 5.000 pessoas no século passado, Andrew Carnegie, que por muito tempo no século passado foi o homem mais rico do século, ele diz que se for para escolher as 17 leis do triunfo, que dentro delas estão energia sexual, amor, fé, mastermind, planejamento organizado, autocontrole, diversas outras, ele diz que o mastermind foi a top 1 para ele. Pra mim, por muito tempo, eu tava refletindo sobre isso e escrevendo antes de dormir ontem. Pra mim, por muito tempo, a lei top 1 era entregar mais do que o combinado. Over delivering. É uma das 17 leis. Então, os multimilionários do século passado, uma das 17 coisas que eles têm em comum é todos entregam mais do que o combinado em seus negócios. E quando eu me comprometi com essa lei, fiz ali a carta de comprometimento para mim mesmo, pro meu eu do futuro. Eu prometi que, entregando mais do que o combinado, eu teria XYZ coisas, minha empresa cresceria XYZ também. E eu coloquei que um dos presentes que eu teria ao entregar mais do que o combinado para os meus clientes era: em 5 a 10 anos eu estaria morando em uma mansão, numa montanha de frente para uma lagoa. Eu mentalizei isso, eu fui bem detalhista. E quanto mais detalhista você é, mais você tem o que você pede. O universo te dá o que você pede, Deus te dá o que você pede. A forma de falar Deus, o universo, é só que existe uma inteligência superior, infinita, que criou tudo isso. E quando você diz Deus, se refere diretamente a Deus. Quando eu digo universo, eu quero dizer tudo. Deus está em todas as coisas. Então assim, quando você pede, você tem. E eu falei que eu queria morar nessa casa, e a regra que eu usaria era entregar mais do que o combinado. E a minha meta era de 5 a 10 anos estar vivendo isso aí. Não deu 6 meses, um cliente viu um anúncio meu que eu investia R$10 por dia, me chamou para ser sócio de uma clínica em Belo Horizonte, Lagoa Santa. Eu tinha que morar lá. Chegou lá, eu olhei o preço do aluguel das coisas, eu podia pagar. Trabalhei um tempo aí de sócio na clínica, aprendi muito, virou família. Até mandar um abraço se estiver vendo aí, o Tuca, o Wes, o Porto, eram os sócios da clínica, a gente virou família mesmo. Eu lembro até de uma coisa que o Wes falou pra mim: cara, a gente gostou de você, a gente viu Deus em você, e você tem que entender que agora você não é mais o Thomas, agora você tem mais 3 irmãos. Se um dia você for apanhar de 30 cara, o Wes tem 2 metros de altura, monstrão do Gil, parece um viking. O Wes falou assim, luta Muay Thai também, se identificou muito. O Wes falou assim: se você for apanhar de 30 caras, você vai entender que você não tá mais sozinho, você manda esperar, você vai me ligar,
que eu vou apanhar junto com você. Agora você ganhou o irmão, eu por você e você por mim. Cara, aquilo foi forte, porque eu falei, pô, tem pessoas que eu conheço há 20 anos que eu não posso contar, e o cara me conheceu agora em uma conexão sinistra. Então a gente falava de Deus, falava de negócios, era algo muito produtivo. Ixi, era pra eu ter virado aqui, ó. Vou virar. Tá, e aí sobre a casa, cheguei lá, conheci eles. Um deles, o Porto, era sócio de uma imobiliária. Aí o Porto falou pra eu procurar as casas. Eu olhei a casa na montanha. Eu falei, irmão, meu quadro dos sonhos é isso aqui, hein? Resumo, eu morei na casa da montanha. Eu morei na casa da montanha, com vista pra lagoa. Tinha jacaré na lagoa. Tinha 12 quartos, coisa de cinema, de filme. E foi surreal, assim, eu acordava com arara na janela, com tucano na janela. Tinha academia dentro do condomínio de rico mesmo. Coisa que anos atrás eu nunca imaginei que eu morar na minha vida. E foi muito louco, sempre, além do movimento que eu já falei aqui pra vocês, sempre estar em movimento. Fiz um anúncio com 10 reais, caí na graça do cara. Eu não fazia call nessa época na Gene Company, não fazia call. Tinha o setor de vários closers, vários SDRs que faziam as calls pra mim. Esse dia, em específico, aleatoriamente, eu decidi entrar numa call, que eu não entrava há meses. O cara se conectou comigo e falou, cara, já fiz call com um monte de gestor de tráfego, já ouvi um monte de baboseira e eu gostei de tu. Eu tenho uma clínica de estética, se você vir aqui pra Belo Horizonte, amanhã, você vai ganhar massagem das massagistas das Olimpíadas que trabalham aqui, você vai ganhar spa, você vai ganhar não sei o que, não sei o que. Eu falei, demorou. Eu vou. Aí eu falei, vai nada. Eu falei, pô, eu vou te acabar de conhecer o cara, já mó resenha na calma. Peguei o carro, falei com um parceiraço meu, que tá comigo no digital desde o começo, a gente dividia a marmita junto, dormimos no chão junto. Ele é um amigo meu, o Gomes, ele veio tipo de um lugar simplesão assim, da Náutica, que é uma comunidade que tem aqui. Ele falou comigo, falei com ele, falei, ei, vamos pra BH? Ele falou, pô, também quero ir há muito tempo, vamos. Falei, demorou. Peguei o carro e fui. Dirigimos umas 12 horas, cheguei na Ironberg aqui. Dirigimos umas 12 horas, chegou lá, toquei na clínica, o cara falou, pô, não acredito, tu veio mesmo, tu é maluco. A gente virou sócio, a gente arrumou a casa. Em resumo, eu usei a lei, entregar mais que o combinado. Pedi pra Deus o que eu queria. E eu quero viver nessa casa em tanto tempo, minhas renúncias, abro mão disso. E eu sei que em tanto tempo, entregando mais que o combinado, abrindo mão de festas, bebida, álcool. Quem viu meus podcasts da QIFI e da Cacto, viu que eu escrevi isso lá. Fiz essa carta para faturar os primeiros 100 mil em 2 meses. Primeiros 100 mil em 6 meses, faturei 200 mil em 2. E aí, sempre escrevendo a carta, sempre sendo a pessoa certa, plantando. Porque, cara, falando de dinheiro de verdade, não de dinheiro de scam, de pilantra, que faz dinheirinho e tá sempre quebrado. Falando de dinheiro a longo prazo. Quando você entrega de forma justa, de forma honesta, você faz o certo, pode demorar mais, mas ele se mantém. Você pode ter pequenas quedas, mas está sempre crescendo. Quando o teu dinheiro é de verdade, quando você não se queima na praça, você não mente pra ninguém, você não tem... Pode ver meu CNPJ, o mesmo do Drop, o mesmo dos meus e-commerces, o mesmo da agência. Não tem, nunca teve nenhum reclame aqui. Primeira empresa que eu abri, desde 2018, 2019. Então, quando você faz o certo, sua caminhada é constante, você não cai. E é muito louco, todo mundo que você vê às vezes, caraca, esse cara tá prosperando, esse cara tá ganhando dinheiro. Quando você vê na Bíblia, em Provérbios, em Eclesiastes, as pessoas de fato que erram também ganham dinheiro. Só que a lei da colheita é uma lei universal, ela é obrigatória. Ele plantou, ele vai colher, ele pode estar ganhando dinheiro, mas se o dinheiro não é certo, vai voltar para ele. É o karma, é a lei da colheita. A colheita é obrigatória. Quem planta morango, colhe morango. Não dá pra você plantar morango e colher milho. Então se o cara fez coisa errada, ele vai colher isso pra vida dele. Ele não vai longe. Então façam o certo, continuem plantando. Eu decidi entregar mais que o combinado, não ir mais em festa, não beber mais álcool, que é o que eu já estava fazendo, então só mantive fazendo. Se aproximar de um bom mastermind, eu também coloquei. Buscar mais clientes, entregar mais que o combinado. Em 5 a 10 anos eu estarei morando na casa da montanha, numa mansão, em frente a uma lagoa ou um rio. Deu 6 meses que eu estava morando. Então é isso. Então só falar pra vocês que ontem, mais uma vez, antes de dormir, estava cansado do trabalho. Eu escrevi tudo que eu quero viver nos próximos meses, próximos anos, mais uma vez. Decidi que a minha lei de foco no momento vai ser o Mastermind. Já coloquei um gerente em cada operação minha.
decidi contratar mais pessoas, porque sozinho eu não vou conseguir muita coisa. E vocês vão acompanhando aí tudo que for acontecendo. Vamos para a próxima agora. Vou focar nos 4 business e eles vão crescendo. Eu vou começar a postar no Instagram. Eu vou começar a falar qual que é a minha marca, que por enquanto no começo eu não falo. Eu espero ela ir crescendo e aí eu vou divulgar para vocês. Fechou? Então, uma ótima semana. Se inscrevam aqui embaixo. Mandem para amigo de vocês que precisa dessa conversa aqui. Mandem para quem vocês querem montar o mastermind de vocês, com reuniões regulares de 1 a 2 vezes por semana. Falar de negócio, falar de coisa certa, falar de ideia que vocês vão conseguir chegar. Decidir aonde vocês querem chegar, qual que é o objetivo final, montar um plano. E vocês não mudam o objetivo final. Vocês podem mudar o plano caso ele dê errado, mas não mudar o objetivo final. Fechou? Então, tamo junto. Se inscrevam. O nome do livro é Pense e Enriqueça. E se eu for indicar mais 2, Mais Esperto que o Diabo e depois As 17 Leis do Triunfo. Todos são best-sellers do Napoleon Hill, que são recordes mundiais aí vendidos no mundo inteiro. Então tamo junto. Se inscrevam aqui embaixo. Até a próxima.